Ai, esse negócio rodando, tá rodando. Nossa, e a gente testou, né, Jefferson? Ah, o pessoal tá ouvindo bem? Porque se fosse, será que é a minha internet? Não tem nada a ver, não, né? Sinal aqui também. Não, eu tô te ouvindo. Não dá pra ver, mas dá pra ouvir? É, exatamente. Não dá pra ver, eu também não tô conseguindo vê-lo. Alguém tá roubando a sua internet, Jefferson. Não dá pra ouvir, diz que não dá pra te ouvir. Mas eu... Tá, beleza. Eu vou fazer um teste aqui com alguém, pode ser? Vou fazer um teste com alguém. Quem que pode fazer um teste comigo para ver se é a minha internet ou é a dele? Pode ser a Cris? Pode ser você, Cris? Pode ser? Só vou fazer um teste aqui. Se ele solicitar, né? Uhum. Eu só vou fazer um teste com a Cris. E aí, Jefferson? Oi, Bia. Tudo bom? Tudo bem? Eu acho que é a internet de vocês. Então, aí, vamos lá, vamos de novo. Jefferson solicita. Ah, sim. Solicitações. Leandro. Não tem problema, Cris. Oi, não consigo te ver. Dá para ver a Cris. Ai, meu Deus! Vamos ver se você consegue solicitar para participar. Igual isso, se solicitar para participar. Isso. Gente, vamos fazer umas rezas aí para ver se o negócio dá certo. Ainda bem que ele é meu amigo, né? Imagina se fosse uma outra pessoa. Vamos ver. Pediu para participar, né? Lá, adicionando. Solicita. Ah, tô te ouvindo. Mas, oi, Ju, tudo bem? Vai assim mesmo, Jefferson. Fica só... Gente, que tá todo. Se você tiver o pano de fundo dele, bem melhor que essa parede branca aqui. Mas vamos lá, vamos embora. É o que tem para hoje. Todo
Eu estou te ouvindo. O pessoal está ouvindo bem? Tudo bem. Me parece que sim. Então, só continuando, né? A gente vai discutir, fazer um bate-papo aqui com o filme O Poço. É um filme que tem muita simbologia, é um filme que deixa a gente intrigado. Lembrando que a gente não vai aqui sanar dúvidas, né? A gente está aqui para realmente discutir e abrir outras possibilidades de leitura. Eu acho que isso que é o mais importante. E aí, eu havia perguntado para o Jefferson, professor Jefferson, quem não assistiu, né, o que, que pode esperar, e aí quem assistiu, o que, que depois a gente vai abrir ali para a discussão, né, o que, que achou, e aí a gente vai fazer esse pequeno bate-papo. Então, a palavra agora é do professor Jefferson, e aí vamos tentar, assim, sem vê-lo, né? Sim. Parece que sim. Ai, gente, não acredito. Não dá para ouvir você já. Será que o microfone não está desligado? Tem nem caixa de som, não tirei até os fones. E eu tô te ouvindo bem, bem, dá para ouvir bem. Porque aquela hora a gente fez Ninguém ouve ele. Olha, e agora? O que a gente faz? E agora? Olha o muro do Jeff, a Ju tá dizendo. E ele fica só rodando mesmo. Gente, vou fazer novamente, vou deletar. Tem alguma interferência no seu som. Agora Opa, agora veio. Estava fazendo uma oração aqui. foi lá no 333, chegou aqui no primeiro, eu acho que foi isso, né? E eu voltei com aquele efeito, né, de pulo. É, Ah, todo isso... mundo ouve, me vê. sabe o que está acontecendo? O retorno. Você fala que demora para chegar. Um delay. Bom, agora, bom, o pessoal está respondendo que está ouvindo, Bia, então vamos aproveitar, não vamos parar, Não, né? vamos começar, vamos embora. Antes que a gente é vetado. Bom, Ó, 8h25, né? Então, 9h25. Conta 5 minutos aí, 9h20, né? Para terminar a live. Mas aí você tem 30 minutos, meu tá bom? Deus, que coisa. Bom, primeiro, Bia, eu quero repetir o que eu disse enquanto o pessoal não me ouvia. Eu quero não só agradecer, né, o convite para a gente conversar nessa noite, por todos os motivos, né, dentre os quais esse que você já destacou, uma parceria que a gente tem aí desde 2007, uma parceria de verdade, baseada em muita confiança, em muita verdade e muito trabalho, né? E isso tem rendido muitas coisas interessantes, como essa transição, essas trocas, né, de Sul e Nordeste, especialmente esse Nordeste, que é um Nordeste que tanto me encanta.
né? Então, eu fico muito feliz de você me convidar para essa primeira live com vocês, da mesma forma que eu tive a oportunidade de estar aí com seus alunos, com seus colegas de trabalho, para falar um pouquinho sobre o que a gente tem discutido aí já há um certo tempo, sobre identidade, sobre discurso em mídia, né? Eu dizia no início que é bem interessante a gente começar a se perguntar os motivos pelos quais esse filme, o Poço, ele nos chama tanto a atenção, né? Não, sem deixar aí as minhas raízes Foucaultianas de lado, é muito importante a gente se questionar porque esse filme e não outro nos causa tanto frisson nesse momento do que outro filme, né? Eu dizia também que a Netflix é uma plataforma de streaming tão relevante, né, para a história das mídias de streaming nesse momento, e diante da quantidade de possibilidades que ela nos oferece de filmes, séries, desenhos, shows, esse filme Poço entra aí em cartaz, né, durante muito tempo, inclusive estando no primeiro lugar dos mais vistos, especialmente no Brasil. E eu me lembro que quando eu fui assistir pela primeira vez o Poço, eu fui justamente com essa pergunta: o que será que esse filme tem de tão chamativo, de tão importante, de tão interessante, que causou esse frisson todo nas pessoas, a ponto de as pessoas fazerem questão de contar o que sentiram, o que pensaram e por que os outros, os amigos, precisavam ou precisam assistir esse filme. Tá? E é claro que depois de assistir, eu me lembro que assisti numa madrugada, eu fiquei bastante tocado porque trata de uma questão, do ponto de vista da narrativa, né? Já a gente fala sobre outras coisas, mas do ponto de vista da narrativa, trata de uma questão muito importante para a nossa história do presente, que é a divisão da comida, né? Ju, vai ter muito spoiler. Gente, tem que colocar alguma coisinha aqui dizendo que vai rolar spoiler hoje. Realmente é um filme que vai nos chamar a atenção porque coloca em jogo justamente aquilo que mais nos amedronta, que é o medo da fome. Especialmente para um país que saiu e que acaba, né, a passos muito rápidos voltando para o mapa da fome em razão das políticas públicas, né, voltadas para as populações que mais precisam. É muito interessante a gente pensar o quanto a voracidade, a tenacidade, o quanto o medo de não ter o que comer faz com que nós perdamos a noção da totalidade, né? Eu me perguntava, né, como provavelmente todo professor de língua portuguesa, eu comecei, depois que eu terminei de assistir o filme, saí daquele efeito catártico, né, de meu Deus, o que acabou de acontecer, eu me questionava sobre o título. Porque embora se trate de uma prisão vertical, né, e aí depois eu vou voltar a essa questão do espaço, porque ela, para mim, é muito cara, né, mas por se tratar de uma questão vertical, é claro que a gente tem uma alusão direta à imagem, à noção de poço que nós temos aí no nosso imaginário, né, sobre o que é poço e tudo mais. Mas, especialmente, quando a gente pensa no funcionamento desse poço, né, que não se trata só de bom, vamos voltar. Né? Quando a gente pensa no poço, nós pensamos num espaço que, na verdade, por mais que seja sombrio, por mais que seja, inclusive, um espaço não tão comum nos dias de hoje, né, com o advento das formas mais modernas de redistribuição de água,
nas cidades, mesmo no campo, os poços, especialmente os poços, embora a gente ainda tenha, né, poços artesianos, mas o número de poços ele é muito menor. Né? Se a gente perguntar aí, provavelmente, para os nossos amigos e amigas menores de 25 anos, provavelmente nenhum deles viu um poço na vida, ou tem ideia de como é a estrutura de um poço, a não ser aquela mais ou menos pictórica que a gente desenha ou pinta na época da pré-escola, né? E é bem, fora isso, a gente sempre ouve, né, expressões que são bastante comuns para a galera que passa perrengue de estar no fundo do poço. Então, o fundo do poço, para boa parte da população, traz essa ideia de que é no fundo do poço que a gente encontra o final das chances. Né? A gente chega no fundo do poço quando não há mais o que pensar, o que fazer, quando todas as nossas tentativas já foram esgotadas, ou seja, a gente está num espaço onde a gente só pode olhar para cima e ter esperança de ser retirado dali. Né? E essa metáfora é levada a cabo, especialmente ao final do filme. Mas o que me chama a atenção é que não só a gente não tem um poço em que no fundo há água, né, mas a própria noção de fundo desse poço, ela é questionada no decorrer de toda a narrativa, e mais ao final, quando começa a se aventar quais são, né, as últimas plataformas em que a mesa de comida desce, né, e vai se percebendo de modo muito cruel que o fundo desse poço ele é muito mais profundo. O que me chama a atenção é o fato de que, estranhamente, esse poço ele oferece oportunidade de manutenção da vida ao longo de todo o seu desenvolvimento. Né? Você não só tem a oferta de subsistência para as pessoas que estão ali pagando pagando pelos seus crimes, ou estão ali buscando os seus objetivos, como é o caso da nossa personagem principal, né? Mas necessariamente nós temos uma divisão que permite que as pessoas tenham um pouco menos de desespero. Imaginar que você tem que dividir a sua comida ou aquilo que vai chegar até a sua plataforma com só mais uma pessoa, de antemão traz aí um pouco de respiro. Se nós formos pensar nos modelos de prisão que nós estamos acostumados, com exceção das celas solitárias, nós temos aí sempre imagem de superpopulação, e essa não é uma exclusividade do Brasil. Né? Então, toda essa construção espacial, desde o início, embora você tenha o espaço sombrio da prisão, acinzentado, de pouca luz, de personagens fúnebres, especialmente aquelas que... Obrigado, Nath. Especialmente aquelas que já estão há mais tempo no poço, nós temos aí um pouco de esperança, especialmente pela personagem principal, sobre a qual a gente já fala sobre ela. Então, assim... pode falar. Sabe, Jefferson, quando você falou do sucesso do filme, né? Talvez esse sucesso ele tenha sido, né? Talvez por conta da própria situação que nós estamos vivendo também, né? Então, esse efeito catártico, ele vem à tona. Então, você tem ali hoje, né, o discurso, né, de que se tem o essencial, olha, você tem isso, né, como curso, essas várias possibilidades e está aí para você. Só que a gente sabe que não é dividido, né? Talvez essa crítica, talvez você vai falar mais para frente, né, sobre essa crítica de divisão de partes, né? Está dividido, né, para cada um conforme a sua necessidade. Você não precisa ir lá buscar a mais, né? Então, talvez por isso tenha todo esse sucesso, porque a gente sabe, né, essa pandemia, ela trouxe à tona essa discussão. Você não precisa ir ao supermercado e comprar várias coisas e deixar o outro sem nada, né? Então, eu acho que tem aí muito, pensando nessa coisa da estética da recepção, né? Pensando
talvez o efeito catártico ele se torna bem maior, porque você está vivenciando na pele isso, né? A vida imitando a arte imitando a vida, né? Esses dois contrapontos. E é interessante imaginar, Bia, que é óbvio que a gente está falando de uma estreia estratégica na carta de filmes, né? Mas necessariamente eu quis começar falando sobre a questão do espaço, justamente porque hoje a nossa grande demanda é lidar com espaço, né? E é interessante pensar que vou fazer uma digressão. Hoje pela manhã, né, num tempinho que eu tive, eu me dei o trabalho de dar uma olhada nos devaneios das internets para ver o que as pessoas estão falando sobre estar em quarentena, ou seja, sobre sobre o regime de distanciamento social, né? Porque o que esse regime traz para a gente? Ele traz necessariamente a obrigatoriedade de estar consigo mesmo, no caso de alguns, estar com os seus, né, com a família mais direta, com quem você mora, mas dentro da sua casa. E a experiência que as pessoas relatam sobre estar dentro de casa, num espaço que nós optamos estar, né, uma boa parte da população luta por uma casa própria ou por uma casa alugada que seja digna, que permita que você tenha aí o mínimo de garantias de tranquilidade, de sossego, de conforto, né? E a gente vê essa construção de um conforto subjetivo, mesmo no casebre mais simples. É importante a gente lembrar disso, né? Que essas construções, essa ideia né, que nós temos de tranquilidade, ela vai se ressignificando dentro da lógica de cada sujeito. Né? Às vezes a gente imagina que a pobreza não nos permite ter aí sossego. Embora a gente tenha que lutar, literalmente lutar diariamente por melhores condições de vida, né? O espaço que você seleciona como a sua cama, por mais dura que seja, é aquele espaço que vai te permitir aí descansar de toda essa luta, né? E isso vai acontecer lá no posto também. Mas me chama a atenção o modo como essa noção de estar em casa se constitui como um aprisionamento. Né? A gente está falando de um espaço, o que as políticas de cuidado estão nos ensinando nesse momento é que a nossa casa é um espaço de segurança, é um espaço de cuidado. E quando a gente pensa na personagem principal, né, do Lorém, nós estamos pensando na pessoa que se colocou ali por opção. Ele não é um preso que infringiu a lei, ele quer simplesmente alcançar um objetivo. Quer, por exemplo, deixar de fumar e, ao final, né, conseguir o seu diploma registrado, que ele repete várias vezes. E, ou seja, ele está disposto a passar por aquele processo de limpeza, de cuidado, um espaço que seja para ele, naquele momento, seguro para lidar com as suas necessidades, né, para lidar com os seus objetivos. Da mesma forma que os outros sujeitos que estão ali porque infringiram a lei, estão ali porque precisam passar por aquilo que, de algum modo, foi selecionado do ponto de vista da ética social para falar um pouco, né, para mitigar tudo aquilo que fizeram de errado contra o sistema no qual eles aceitaram ou não aceitaram as regras de convivência, né? Mas eu quero me fixar no nosso personagem principal, porque ele está ali por escolha, né? O modo de entrada dele nesse espaço, inicialmente, demonstra, talvez o recorte que nos capta, né? Nos captura no primeiro momento, porque ele recria justamente esse espaço da nossa casa nesse momento. Nós estamos aqui buscando um espaço de segurança ou tendo que ficar num espaço de segurança. E ele passa por esse mesmo processo que eu vejo sendo manifestado, né, nos tweets, nas postagens, nas reclamações feitos pelos internautas, pelas pessoas, pelos sujeitos, especialmente no Brasil, sobre a dificuldade de estar em segurança. No nosso caso, né, obviamente, por outras questões. No caso do Borém,
porque ele vai notando que aquele espaço, de fato, não é um espaço de segurança. Então, talvez uma das primeiras coisas que a gente deva pensar é que o frisson sobre o filme Poço, ele diz muito mais respeito ao modo como nós tentamos ligar esse filme diretamente ao contexto que estamos vivendo, que necessariamente por aquilo que o enredo, que a narrativa, que a estética do filme constrói. É importante a gente não cair, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas é importante a gente não cair nessa ideia muito rápida de que é literalmente uma recriação desse momento. Né? Não só é um filme que antecede esse processo, como vários outros que falam, né, sobre, que vão trazer o tema da prisão, o tema das prisões, ou do aprisionamento, talvez seja isso, o tema do aprisionamento dentro, né, do suspense, e a gente vai tomando pancada de outros filmes. A ponto de, depois de algumas semanas, a gente já começa a coletar informações de pessoas que não gostaram, né, de pessoas que acharam, em relação a outros filmes, que vão marcar esse momento histórico de reclusão, de distanciamento social, vão ver em outros filmes uma linguagem, um tema, uma narrativa muito mais próxima do que a gente está vivendo do que necessariamente o que o Poço traz. Mas isso se deve, eu acredito, sobretudo, pela escolha, né, do tipo do filme. Se trata de um filme de suspense que beira o gore, né, da carnificina, da sanguinolência, da construção de um pavor, enfim, né, justamente pelo medo da morte. Tanto é que há alguns que vão dizer que não conseguiram assistir inteiro, começam a assistir e param de assistir. E essa situação que você colocou, né, da gente não tentar, claro que a gente traz, né, à tona o que a gente está vivenciando, mas a análise ela tem que ser um pouquinho a mais, né, ela tem que sair, pode até começar daí, né, como uma motivação, mas depois pode pensar em outras possibilidades. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, né, eu até coloquei alguns pontos. Você falou do espaço, da personagem principal, e há uma coisa interessante, que eu até fiquei ouvindo outras pessoas falarem sobre isso, dessa questão do capitalismo versus socialismo. Então, alguns vão dizer que o diretor ele quis fazer uma crítica em relação a esses processos, né? E aí a gente pensa que há nesse poço, né, nesse espaço-poço, essas duas possibilidades. Só que essas possibilidades elas são colocadas em xeque. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa dicotomia, né? Capitalismo versus socialismo, se tem no filme, como aparece, né? Como que a gente pode pensar. Eu vou usar né, o comentário que eu vou fazer a sua pergunta a partir de um comentário da Juliana aqui, da Juliana da Silveira. Ela diz que uma das grandes dificuldades... Peraí, Ju, sumiu aqui. Ela diz que uma das grandes dificuldades da reclusão num espaço que ela diz que é relativamente seguro é porque nós temos que lidar com as nossas sombras. E eu concordo com a Ju, né? Necessariamente porque isso que a Ju está chamando aí de sombras é aquilo que de fato nós somos. Né? Estar em convivência, estar no meio social exige de nós um conjunto de estratégias de sociabilidade. Né? E essas estratégias passam pela mitigação dos nossos desejos mais profundos, como a raiva, né? A violência extrema diante de várias circunstâncias, pela necessidade de manter a ordem, por exemplo. Né? E quando a gente pensa nessas sombras, né, nisso que nos assombra quando nós só temos a nós mesmos para dar conta, né, isso vai se manifestar no pensamento coletivo. Né? A gente não pode deixar de pensar a noção de coletivo nesses dois modelos de sistema, Bia, né, o capitalismo e o que você está chamando, o que as pessoas estão chamando,
na análise desse filme de capitalismo e socialismo, que eu acho que é melhor assim, porque quando, por exemplo, vamos bastante grosseiramente, né? Quando a gente pensa essa ideia do que é o capitalismo, a gente está sempre pensando numa conjuntura que engloba todos. Não significa que a gente está falando num pensamento igualitário, equitativo, ao contrário. Mas a gente está pensando num sistema que precisa dar conta de todos os sujeitos que ele permite que sejam criados dentro desse sistema, né? Então, se a gente usar o exemplo do Poço, por exemplo, a gente vai ver que essa divisão em numa plataforma vertical, né, essa divisão vertical, ela vai ser rapidamente ligada à ideia de capitalismo, né, que os de cima têm mais, os de baixo têm menos. Mas isso é muito pouco para situar uma análise, uma reflexão que mostra que o filme faz uma crítica ao capitalismo. Não necessariamente, é óbvio que o filme ele vai trazer para a gente essa possibilidade de crítica, sobretudo porque mostra a falência desse sistema, né? Mas ele chama atenção por vários motivos. Primeiro, por exemplo, que em nenhum momento é dito literalmente para as pessoas que não há comida para todos. Há de fato comida para todos. É por isso que na entrada e os flashbacks são recursos autoexplicativos no filme muito importantes, né? Os flashbacks do Goren passando pela entrevista para poder entrar no poço. E ele vai ser questionado, e é um dos takes mais longos, né? Uma das cenas mais longas de flashback é justamente a cena em que ele vai falar do que ele gosta. Primeiro, que ele gosta de comer. É uma pergunta importantíssima que ele não pode pular. Ou seja, todos que estão ali dentro, antes de entrarem, tiveram que dizer o que é que preferem, qual é o seu prato preferido. Isso mostra que se há 333 plataformas, e se essas 333 plataformas constituem 666 prisioneiros e prisioneiras, há pelo menos um prato para cada uma dessas pessoas, né? E é importante a gente pensar nisso, que desde o início, a pessoa quando entra sabe que ela vai receber isso. Ela sabe que o prato, pelo menos o prato preferido dela, foi colocado na plataforma, foi colocado à mesa. E é interessante pensar também, Bia, que nesse processo de produção, né, há um requinte, há um cuidado tão exacerbado para que tudo seja perfeito, para que tudo seja bem organizado, tanto que quando a gente vê, salvo engano, eu tinha feito a conta e perdi meu papelzinho de cola, mas salvo engano, são 3 cenas em que na plataforma 0 é apresentado o ato de colocar o último prato na plataforma. Salvo engano, são 3 cenas. Quem tiver o dado, quem quiser voltar a pedir, enfim, são 3 cenas, salvo engano. E é interessante ver o quanto nós estamos, né, vendo uma mise-en-scène toda organizada, toda bonita, o que permite, por exemplo, que cada um dessas plataformas se sirva e espere que o outro coma, porque no outro dia a gente sabe, a gente vê, por exemplo, ali, que todos sabem que ninguém vai comer de se esbanjar, né? Mas isso para mostrar que todo esse processo de degradação do homem, né? Degradação, não vou usar o homem, de degradação da pessoa no estado prisional ali, ele é organizado de uma forma que a própria pessoa participe da sua pena. A própria pessoa se penaliza muito mais. E ela tem a chance, olha, e é interessante, ela tem a chance de perceber nesse processo que ela não precisa comer mais do que ela deveria quando ela está no andar superior, né? E é justamente por isso que as pessoas vão mudando de andar, para perceber que é possível, né, num momento comer um pouquinho mais, num outro momento segurar um pouco as pontas, mas de modo que todos tenham acesso à comida. Isso vai se tornar mais claro, inclusive,
Porque, em particular, eu não conseguia acreditar que havia comida para todo mundo, até, né, conseguir ligar essas pontas de que todos que entram precisam dizer qual é o seu prato preferido, que o seu prato preferido é colocado à mesa, enfim. Mas isso se torna melhor organizado, talvez mais destacado para quem está assistindo, quando a gente percebe o interesse do Goren em tentar não só ajudar a Miharu a encontrar a sua filha, o seu filho perdido, mas também a tentar levar comida para os espaços mais baixos, porque ele sabe pelo que ele passou. Sobretudo, ele sabe que essa não é, e ele sabe não, vamos reformular, ele aprende. Ele aprende que é possível construir um espaço igualitário. Com aquela personagem, né? Ele aprende com a outra personagem, que é a que tem o cachorrinho. Né? Ela vai... Exatamente, a Imogiri. Isso. Ela ensina ele. Só que aí, o que acontece? Ele acaba partindo para a violência, né? Porque pelo processo, para pessoas saber ter essa solidariedade, né, de comer só o necessário ou comer somente o prato preferido dela, ele vê que não tem jeito. Teria que partir da violência, né, para poder fazer com que para que a comida chegasse até o último degrau ali, né? Então, talvez por isso que a gente não possa pensar que é uma crítica ao capitalismo, né? Colocando... você vai ver vários vídeos no YouTube, tem pessoas dizendo, né, que é uma crítica ao capitalismo. Só que a gente pensar, né, como você disse no início, né, você tem todo um sistema ali, né, dizendo, olha, tem a divisão. O que acontece? Quando chega no poço, são as próprias pessoas, né, que não sabem dividir. Então, talvez o problema seja as pessoas, né? A gente pode... aí o que a Ju falou também, é o bem e o mal. Já dizia Shakespeare que a gente não é 100% bom. Isso é mentira, a gente não é. Né? Nós temos, sim, a inveja, temos a gula, né, os 7 pecados capitais ali. E isso é bem representado também, né, no Poço. E uma coisa muito forte, Bia, que me chama a atenção, especialmente quando a gente aventa essa ideia né, de que há ali uma tentativa de implantação de uma ação socialista, e aí você vai encontrar uma enxurrada de críticas de que esse é um filme comunista e tudo mais. Né? Aquele outro personagem, né, o Trimagazzi, ele vai falar, você é comunista? Ele usa... E é interessante perceber, Beatriz, o quanto... Deixa eu ver o que a Ju está falando aqui. Isso, ótimo. Ó, a Ju fala para a gente o seguinte. A Ju sempre joga uma pólvora aqui. Sim. Mas as nossas sombras são relacionadas ao sistema a partir do qual nos organizamos. É exatamente isso, ô Ju. Isso fica tão forte porque quando eles, tanto o Goren quanto o Bahará, pensam, né, na tentativa de fazer esse processo de divisão dos alimentos a ponto que todos comam, o modo de implantação dessa ideia de divisão, de reorganização do status quo, nasce inicialmente da imposição. Pancada em quem não aceitar dividir a comida, pancada a ponto de matar. Se a gente for parar para pensar, eles conseguiram a rica tarefa de matar metade da população da prisão nesse processo. É claro que daí, né, e aí a figura da Ju até me chama a atenção para isso, é claro que se a gente for pensar na ideia de uma revolução no sentido de mudança drástica de pensamento, ela vai passar por um processo forte, né, um processo violento. A palavra é violenta. Né? Toda mudança de pensamento é um processo violento, porque é uma mudança de paradigma, é uma mudança de modo de pensamento, é uma mudança de ação. E esse processo, ele não só
é absolutamente violento, como ele mostra que essa decisão verticalizada de mudança de pensamento não funciona. Tanto que nenhuma das pessoas vão se sentir convencidas de que a divisão vale a pena. Todas elas que participam da divisão só participam porque foram obrigadas. Né? A primeira tentativa em que a Imogiri vai chamar a atenção das pessoas, vai tentar, né, por mais de 15 dias, fazer com que as pessoas comam as suas marmitas e façam a marmita dos andares posteriores, não funciona, ele vai falar, se vocês não fizerem isso, vão fazer cocô na sua comida. Né? E isso vai ficar muito fortemente marcado. Quer dizer, na verdade, esse é o primeiro movimento do Goren na direção de uma mudança de pensamento em relação àquele espaço. Porque até então, para ele, era um espaço absolutamente desigual e marcado por um conjunto de ações que cada vez mais, ou talvez, que à medida em que organiza as pessoas verticalmente de modo descendente, vão desumanizando essas pessoas. E eu concordo totalmente com esse pensamento. Porque quanto mais baixo, né, essas pessoas estiveram nos andares do poço, mais desumanizadas elas retornam. Tanto que todas as pessoas, outra tarefinha feita, todas as pessoas que vão aparecendo em andares superiores sempre fazem menção do momento que estiveram em outros andares mais baixos. Quando eu estava lá, eu não comia, agora eu vou comer tudo. Quando eu estava mais embaixo. E uma cena que me chama muita atenção é quando o Bharara vai tentar passar de um nível para outro, não para ficar nesse nível, mas para sair da prisão. Né? E na primeira aparente tentativa de ajudá-lo, o que acontece na realidade é de as pessoas piorarem a situação dele, defecando nele. Isso mostra o quanto a degenerescência foi criada por aquele espaço. E o quanto a noção de poço, independente do fundo, começa a fazer sentido nesse filme. Porque não interessa se você está no fundo do poço. Os que estão em cima se tornam tão degenerados quanto aqueles que chegaram nos andares mais profundos. E aí, essa desumanização, né, que você fala, a gente entra num ponto interessante, né, que até ele usa esse discurso. Eu mereço comer mais, porque anteriormente eu estava no andar de baixo. E aí a gente entra naquele ponto, né, a meritocracia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, dessa crítica, né, que o filme ali aquela pontada em nós. Para falar né, disso que soa como o mérito de poder comer, o mérito, e eu acho que é estranho, inclusive, nós usarmos o mérito de poder comer com o poço. Me parece mais adequado o mérito de exercer o poder de comer. Porque comer nessa narrativa fílmica não tem relação com nutrir-se. Exceto quando nós estamos junto com o Goren e o Trimagazi, lá no 2, esqueci, 200 alguma coisa, e eles estão lá na situação de ou comemos um ao outro, ou não sobrevivemos. Ali nós estamos falando de comer para sobreviver, comer para se nutrir, embora haja um conjunto de coisas que a gente pode falar sobre isso. Mas a alimentação, de um modo geral, não tem a ver com nutrir-se. Tem a ver de exercer o poder sobre os que estão abaixo de mim. E isso é sensacional. Porque mostra o quanto o sentido de sobrevivência, nesse contexto, e eu estou querendo, né, ser bastante... Estou tentando ser bastante ingênuo aqui, né, de imaginar que no contexto do filme, esse poder, ele é o toque que mostra que essas pessoas sequer são mais pessoas.
E isso se marca, para mim, Bia, e aí você pode conversar um pouquinho mais, porque eu vou entrar no mérito da literatura, isso se marca, para mim, pela relação direta do Gorém com o nosso Cervantes. Né? Quando ele opta por ir, por espontânea vontade, para o poço, munido de um livro, isso traz um conjunto de questões que me inquietaram, que eu precisei pausar o filme. Porque, tudo bem, a gente já, ele escolhe levar um livro e, de repente, ele descobre que todas as pessoas que estão lá dentro foram conscientes de que aquele espaço era um espaço de carnificina. Todos eles estão munidos de objetos de poder. Lanças, espadas, facas, porretes, bastões de beisebol, dinheiro, armas, enfim, todos eles estão sempre munidos de objetos relacionados ao poder, o poder viril, sobretudo. E ele escolhe justamente vencer os seus demônios com um livro. E um livro muito simbólico, que é justamente Dom Quixote. Essa loucura do Gorém, tá? De estar numa prisão em que ele se coloca em perigo e ele vive as consequências desse perigo literalmente na carne, é que vai permitir que a gente pense, por exemplo, no quanto a noção de mérito para comer, mérito ao comer, ela é falaciosa. Ela é falaciosa por princípio, porque as pessoas não comem porque têm direito. As pessoas comem porque querem punir a pessoa de baixo. Então a gente está falando de aquela... se parece muito, Bia, com aquela ideia ou com aquela imagem de que ascender socialmente é substituir o lugar do algoz por você. Se o sistema, e é interessante como em vários momentos, especialmente com personagens que não são a Imogiri, é interessante quando as personagens né, mencionam ou direcionam a culpa por aquela distribuição desigual à administração. Uhum. A administração, claro, um parêntese bem grande, né? Não entendam o que eu vou dizer aqui na sequência como uma mitigação do papel da administração nessa selvageria humana que é construída ali no interior da narrativa. Mas a administração, em momento algum, diz que as pessoas estão impedidas de acessar a comida. Que as pessoas dos últimos andares, ou melhor, que as pessoas dos andares mais superiores têm que comer mais para se saciar, porque quando elas forem para os andares inferiores, elas não irão comer. Essas são decisões solitárias, que dizem respeito a um modo de organização, como a Ju bem chama a atenção, dizem respeito ao modo de organização das pessoas. As pessoas nascem, crescem, estudam, trabalham, constituem famílias, né, vivem suas vidas em função desse processo, eu vou chamar aqui inclusive de narcísico, de sempre se abastecer. Exato. Sem ter a ideia, sem colocar na balança o quanto o seu modo de se autoabastecer aflige, atinge, acomete a dignidade, o processo de abastecimento, ou no caso do filme de nutrição, do outro. Então, toda a ideia, toda a imagem que se tem sobre mérito de poder comer, para mim se desloca muito rapidamente sobre o poder exercer o poder dessa administração que me aflige nesse espaço. E aí a gente entra naquela bela frase, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Exato, exatamente. Eu não vou para o de cima e quando eu estiver no de cima eu vou oprimir o de baixo. E aí fica aquele... E
é interessante ver o papel, Bia, você vai ver que eu estou bastante interessado na questão do espaço, mas o papel que aquele modelo arquitetônico vai ter nesse modelo de pensamento, né? Vamos ver o que a Thais está falando. Quando pensamos no sistema capitalista, é justamente esse o objetivo. É isso mesmo, Thais. A gente está pensando justamente nisso. Como as pessoas elas são habilitadas a agir nesse processo, né? Um processo que é sempre solitário, ainda que nessa solitária você divida espaço com o outro. Ainda que nessa solitária você saiba da condição do outro. Porque todos passam por diferentes andares justamente por isso. Né? Todos passam por diferentes andares para saber, bom, quando eu estive no andar mais inferior, eu percebi que pessoas estão passando fome. Se eu, por algum motivo, pelo tempo que tenho que permanecer aqui, vou descer mais, eu tenho condições de poder, por exemplo, bom, eu estou no andar superior, então eu vou me organizar para comer só o que eu preciso, porque as outras pessoas foram também. Elas vão perceber, nossa, está chegando comida. Isso significa que quando eu estiver em cima, eu vou falar, não, chegou comida para mim, vou fazer com que a comida chegue embaixo também, porque tem gente passando fome. E o que a gente vê é justamente o contrário. E aí sim eu concordo que, de fato, a gente tem um efeito, né, mimético muito forte de filme, de narrativa fílmica e de sociedade. Isso muito fortemente marcado. Sim, e quando você falou do Don Quixote, né, que ele leva o livro, né, para a prisão, eu fiquei pensando, né, nessa relação. Porque o Don Quixote, a narrativa é em torno de toda uma ilusão, né, uma ilusão que ele cria até da mulher amada, que é a Dulcinea, tem um escudeiro. Então, ele inventa na cabeça dele todo um processo de guerra, dessa coisa da invenção mesmo, essa coisa da fantasia. E aí a gente para pensar, por exemplo, na última parte do filme, que alguns também vão dizer que a menina não existiu, né? Será que era uma ilusão que ele mesmo criou, como o Dom Quixote, né? Ali com Miguel de Cervantes, né? Que é o escritor. Alguns vão dizer que por estar em uma prisão, né? Naquela carnificina toda, naquela coisa mais grotesca, somente um livro poderia salvá-lo. E a gente entra num ponto interessante, que é quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, os escritores começaram a escrever, né, nesse sentido de que sem a arte tudo ficaria irrespirável. E aí, tomando para os dias atuais, o que a gente vê? Grandes museus, tudo fechado, né? Teatro fechado, museu fechado, enfim, toda essa atividade artística e cultural, a gente não tem acesso mais, salvo agora, né, com essa ideia das lives, né, com Exato. atrás. Por quê? Porque imagina a gente ficar ali, né, em casa sem esse entretenimento, sem a arte, bem ficaria irrespirável. Então, fazendo ali um contraponto com filme versus realidade, a gente poderia pensar nisso também. Né? E pensando no Dom Quixote, né, eu acho que casa muito bem essa ideia quando ele chega lá no último nível, que encontra a menina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito disso, que daí a grande indagação, a menina existe ou não. Então o pessoal está falando muito sobre esse final. Foi ilusão da cabeça dele, assim como o Don Quixote, né? Atrás, né? Porque ela sobe, e aí o que tem isso, né? Eu vou me eximir de destruir o efeito catártico dos nossos amigos aqui que estão conosco, porque a gente, primeiro, se a gente for para as resenhas, né, e para os vídeos disponíveis aí, vão falar sobre esse filme, nós vamos ver aí vários posicionamentos acerca desse final.
Que ele tem um caráter onírico, portanto, provavelmente ele estava, depois de ter apanhado tanto, sangrado tanto, ele estava delirando e o amigo já estava morto e a criança não existe, ou ele morreu e é por isso que ele não sobe junto, ou a criança é uma alegoria, né, que escapa, inclusive, à própria narrativa. E aí a gente vai ver aquele que diz, aquele que faz, né? E o posicionamento do diretor é exatamente o mesmo. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa leitura fílmica. Tanto que o final do filme, segundo o diretor, ele não era um final alternativo, o filme teria um outro final, que era a chegada da criança na plataforma zero, mas eles preferiram retirar a cena e deixar o final aberto, o que causa aí um desconforto em todos nós. Eu acho que esse desconforto talvez seja uma das melhores coisas da trama, porque marcam justamente a característica desse filme. Que, primeiro, ele não tem, assim como nenhuma outra produção fílmica, ou mesmo uma obra, qualquer obra de arte, né? Vamos jogar no grande balaio da produção artística. Né? Qualquer produção artística não tem, por obrigação, refletir a realidade tal e qual. Né? Nesse sentido, é importante essas aberturas simbólicas, especialmente essa que diz respeito ao poço, justamente para nos fazer pensar o seguinte: a nossa ideia de fundo de poço, como a plataforma 333, a gente já falou sobre isso hoje, ela vai lembrar sempre que aquele é o lugar final. Né? Quando tudo deu errado, quando tudo não funciona mais, quando a gente não tem mais o que fazer. E, estranhamente, justamente nesse fundo de poço, ou no fundo do poço, é que Borém vai encontrar aí a mensagem, a efetiva mensagem que deve ser dada à administração, e não só à administração, mas às demais pessoas, de que a esperança estava no fundo do poço, de que a mudança veio do final, enfim, de como a gente possa chamar essa mensagem, essa alegoria. Né? E é importante a gente pensar nisso, porque coloca em xeque o conjunto de construções que nós vamos tecendo acerca das personagens, né? Desse papel antagônico que boa parte dos telespectadores desse filme vão ter em relação ao papel do Trimagazzi, por exemplo, como o antagonista da obra. Né? Me parece que o antagonista dessa narrativa fílmica é exatamente a essência humana, que se canibaliza, que se degrada, que se devora diante das situações mais prementes, como a fome, por exemplo, e uma fome autogerada. Né? Então, nesse sentido, quando a gente se depara com esse final, e a gente falou que tem spoiler, viu, gente? Quando a gente se depara com esse final, talvez é um dos momentos que eu mais me volto para o texto de Cervantes, no que diz respeito à criação dos problemas. Será que nessa tentativa de resolver o problema, nós estávamos mesmo focalizando o problema central tratado por essa obra? Daí a minha insistência em deixar em suspenso se a grande crítica de O Poço é sobre as relações capitalistas. Elas me parecem muito mais sobre o modo como nós agimos enquanto pessoas, enquanto sujeitos, em relação aos sistemas nos quais, eu vou me apropriar aqui da expressão da Ju, nós nos organizamos. As pessoas tiveram condições de reconstruir as suas práticas, de construir outros modos de vida e optam sempre pela selvageria. É claro que o sistema, na sua organização espacial, impõe uma relação de poder. Essa prisão ela não é vertical sem um motivo. Ela é vertical justamente para não se saber até onde vai o seu direito. E essa extensão invisível do direito faz com que, em algum momento, o direito se torne justamente aquilo que nós mais tememos, que é a selvageria, as ações antiéticas,
Enfim, tudo aquilo que a gente pode aí, dentro de um pensamento dicotômico, chamar de o mal da humanidade, né? Isso, eu acho que tá faltando 8 segundos, mas vai cair, depois a gente volta de